para darmos sequência à nossa série de entrevistas Mulheres que Inspiram, hoje conversaremos com a Isabel, ela que foi a segunda mulher vereadora da história de Veranópolis. E por isso é um exemplo, por ser uma das pioneiras na política veranense. Bom, Isabel, então, para nós começarmos, a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre a tua história, tanto a tua história pessoal, como a tua história dentro da política. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que assistem à Rádio Estúdio. Bem, eu nasci em Veranópolis e depois eu estudei em Cascavel, no Paraná. Sou formada em pedagogia, sou especialista em orientação educacional. E sempre a minha trajetória profissional foi dentro das escolas. Eu trabalhei há algum tempo na Escola Vitória Costela, lá em São Valentim. E o maior tempo foi dentro do Colégio Estadual São Luís Gonzaga, no qual eu fui 10 anos diretora da escola e em alguns anos professora e orientadora educacional. E quando eu me candidatei à vereança, eu era diretora do Colégio São Luís Gonzaga. Tanto é que o meu eleitorado todo, ele está atrelado aos pais e alunos na época do Colégio São Luís Gonzaga. Na época era uma escola que tinha por volta de 1.500 alunos, 1.500, 1.600 alunos, uma das maiores escolas de toda a região. Enfim, eu comecei na política assim, subitamente, assim que eu assinei a ficha, que a gente diz a ficha de filiação do PMDB, na época PMDB, porque agora é MDB. Eu logo me candidatei, fui na época a vereadora mais votada, a candidata mais votada, fiz 844 votos, que foi uma coisa assim surpreendente, porque ninguém esperava, muito menos eu, que essa votação acontecesse. E de certa forma, então, essa questão de talvez você não se reeleger, até porque, ir novamente, para as eleições do ano de 2005, depois, posteriormente, tem algum motivo especial? Até porque, como você disse, você foi a mais votada ali no ano de 2001, né? Sim. Michele, eu não me reelegi por vários motivos. Primeiro, eu estava fora do meu nicho político. Em segundo lugar, para que você possa ter uma campanha, para você possa se eleger, tu tem que fazer uma campanha, tu tem que ter um envolvimento. E na segunda vez que eu fui candidata, que eu não me reelegi, eu não fiz uma campanha legal. Então, eu atribuo essa derrota a mim mesma. Porque se eu tivesse me envolvido, se eu tivesse me empenhado mais, talvez eu pudesse ter sido reeleita. Outra coisa, as coisas mudam, apesar de 8 anos que passou da primeira eleição para a segunda, porque eu fiquei 4 anos na vereança, depois passaram 4 anos que eu fiquei fora da atividade política e só depois que eu me candidatei. Aí foi um lapso, eu diria, sabe? Mas assim mesmo, olha, para quem quer se candidatar, não tem que se preocupar com as derrotas. Tem que se preocupar em o quê? Em fazer as coisas bem feitas e batalhar. Eu sou um exemplo disso. Na primeira eleição, houve uma batalha muito grande da minha parte, houve um envolvimento muito grande da minha parte, sabe? E na segunda vez, eu perdi por mim mesma. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, Michele, tu que tem 18 anos, fazer as coisas com empenho, com desejo, com o querer, aí as coisas fluem. Senão as coisas não fluem, é assim em toda a vida, seja na educação, seja em qualquer profissão. Ou você vai para se empenhar, e também se vai e não acontece a vitória, valeu a experiência. Sabe? E a outra questão também, todo mundo ficava com aquela história,
você tem que investir. E eu pensava, mas será que tem que investir? Não vale um nome? A pessoa já me conhece, já sabe do que eu sou capaz. Por que tem que investir? Tem que pagar, tem que fazer, tem que investir financeiramente. É uma questão mais de uma política e de uma candidatura mais humana, né? Mais limpa, eu diria, sabe? Mais limpa. Mas eu aprendi. Tudo é aprendizado, né, no nosso caminho, de certa forma. A gente tem que investir. Se você quer ter um sucesso, tu tem que investir em todas as áreas. Certo, agora falando então um pouquinho mais da época então que você foi vereadora, né? Aquele mandato daqueles 4 anos, enfim, que você ficou aqui na Câmara de Vereadores. Isabel, então, de certa forma, você acredita que o seu trabalho, de alguma forma, foi dificultado por você ser mulher? Talvez você acredita que dentro da Câmara ou até fora, talvez tenha acontecido, de certa forma, algum machismo ou, enfim, algumas dificuldades, empecilhos por você ser mulher? Michele, a minha resposta é não. Eu vou te dizer uma coisa. Enquanto eu fui vereadora, eu sempre digo isso e muitas pessoas me questionavam sobre essa questão. Olha, se eu disser uma vírgula, se eu disser em que algum momento houve um desrespeito, tanto por parte dos meus companheiros vereadores, né, pelos colegas vereadores. Na época, todo mundo sabe que eu sou solteira, não tenho marido, não tenho filhos, e às vezes eu tinha que comparecer a alguns compromissos e ia sozinha. Pegava o carro, ia numa janta lá no interior, ia para lá, ia para cá. Muitos eventos eu fui sozinha. E você não sabe, Michele, o respeito que sempre eu recebi. Eu chegava nas festas, eu chegava nas reuniões, eu chegava nas comunidades, o pessoal já vinha, Isabel, vem cá, senta aqui, não sei o quê. Se eu disser que alguém me falou uma vírgula que pudesse me desrespeitar, eu estaria mentindo. Porque não houve isso, não houve essa diferenciação, uma discriminação, alguma coisa que me dissesse, fiquei triste com relação a essa relação homem e mulher. Fiquei muitas vezes triste com relação à questão política, as visões políticas, os jeitos de ver a política, porque a mulher tem um jeito de ver as coisas de um jeito diferente, mais humanitário, mais amoroso. O que para alguns homens é verdade isso. 2 mais 2 vai ser sempre 4 na matemática. Mas na questão humana não funciona assim. Você tem que realçar algumas situações, algumas coisas e dar prioridade. E que só tem essa visão a mulher. A mulher só por causa da maternidade, é um instinto, sabe? Que os homens não têm. Então essas questões me feriram bastante, mas não na questão do respeito ao comportamento, à relação homem e mulher. Então, de certa forma, é uma questão de conflitos mais de ideias e de maneiras de ver o mundo, então. Maneiras de ver o mundo, é o jeito de ver o mundo. Eu vejo de um jeito, você vê de outro jeito. Cada um vê de um jeito diferente, que é proveniente da sua própria formação, sabe? Então, é isso. Então, agora acho que para finalizarmos a nossa conversa, já que conhecemos mais agora da tua história, né? Deixar um recado para as mulheres que nos assistem de força e de incentivo, até que mais mulheres possam participar da política, que se as mulheres têm um sonho, que elas corram atrás, que elas são capazes e têm força para isso. Michele, eu vou dizer uma coisa. Se não só Veranópolis, não só no nosso estado do Rio Grande do Sul, se no país todo nós tivéssemos mais mulheres atuantes na política, nós teríamos com certeza
um país melhor. Porque, como eu falei, o jeito das mulheres veem a política, a sociedade é um jeito diferente, é um jeito mais humano. A gente prioriza as coisas relacionadas mais à criança, à própria mulher, às próprias situações difíceis que as pessoas vivem. Nós mulheres deveríamos, e todas as mulheres deveriam, se engajar mais na política. Você que tem o sonho de ver uma cidade melhor, um estado melhor, faça parte de um partido político, concorra, não se impressione com o primeiro resultado, se der certo ou não der certo. Continue. Pode me perguntar, Isabel, e por que você não continuou? Né? Porque eu fui eleita a primeira vez, a segunda vez eu não me reelegi, por que eu não continuei? Por questões bem particulares, questões familiares. Outra coisa, Michele, por que tem poucas mulheres que se envolvem na política? Porque é um conjunto de fatores que afastam a mulher da política. Primeiro, a mulher se preocupa com a prole, com os filhos, se preocupa com os afazeres domésticos. E nem todas as mulheres têm um parceiro, um marido, um companheiro que apoia. Porque quando você está envolvida na vereança, no caso aqui da vereança, você tem que sair praticamente todas as noites, porque tem reunião política, tem reunião de comunidades, tem muitos, como poderia dizer, compromissos. E muitos companheiros não acompanham a mulher. E poucas são as que têm coragem de, às vezes, ir só e deixar, às vezes, os seus filhos em casa. Então, essa questão, ou esse conjunto de fatores afastam as mulheres da política, porque são muitos compromissos. Só lá na reunião da Câmara. É mentira? Não é isso. A reunião da Câmara é uma vez por semana, ou não sei se agora é 15 dias, não sei mais como é que funciona agora, mas enfim, além disso, tem muito compromisso. Tu tem que visitar as comunidades, tu tem que se envolver, ficar engajado no processo. Então é por isso que às vezes as mulheres se afastam. Mas se você tem coragem para fazer isso, não desista, vá à luta, priorize e que dá certo. E vale a pena. Eu sou muito agradecida. Agradeço sempre a oportunidade que eu tive de ser vereadora. Aprendi muito, cresci muito como pessoa, conheci pessoas fantásticas, maravilhosas. Posso te contar uma historinha? Claro, sem problema. Só para te dar um exemplo, Michele. Olha só a grandeza das pessoas. Então, na época, né, a gente passava nas casas, apertava a campainha, pedia licença, se apresentava, enfim, dava o santinho, né, e pedia o voto. Michele, eu fui na casa de muitas pessoas, e em casa de pessoas que me conheciam, há muito tempo. Eu não me esqueço de uma situação. A pessoa me conhecia, ela nem sequer me convidou para entrar. Tá bom, Isabel, vou ver, vou pensar, tá, tudo bem, tá bom, tchau. Em contrapartida, eu fui numa casa muito pobre, de pessoas absolutamente carentes. A pessoa nunca tinha me visto. Ela me convidou, falou: Isabel, senta, vem tomar café com bolacha Maria. Gente, só de lembrar dessa situação, eu me emociono. Então, olha a grandeza, a riqueza de uma experiência, sabe? Uma pessoa que não tinha nada e dividiu a bolacha Maria comigo, e dividiu o café comigo. Uma pessoa estranha, mas olha a gentileza, a grandeza desse coração. E eu, depois disso, né, anos e anos, eu continuo visitando
Mas, então, olha, se não vale a pena você se arriscar numa campanha, apesar de todos os atrapalhos e todas as dores de cabeça que a gente tem, porque são 30, 40, 50 pessoas concorrendo, e são pessoas que não pensam como você, que não têm ética às vezes. Então isso é difícil, mas você que quer ser vereadora tem o meu apoio. Obrigada, então, Isabel, pela participação. Acho que foi muito rica essa nossa conversa, né? E importante esse incentivo. Muito obrigada. Michele, um beijo bem grande para você e para o Michel. Obrigada pela oportunidade. Um abraço bem grande e um beijo no coração de todos. Com imagens e reportagem de Michele Pertile para Rádio Estúdio e Estúdio TV.